Desde as profundezas do oceano, surge uma criatura majestosa e misteriosa. Os tubarões, predadores supremos, existem há mais de 400 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, os tubarões são mais antigos que as árvores. Com mais de 500 espécies, eles evoluíram e se adaptaram a quase todos os ambientes marinhos. Seus sentidos aguçados e habilidades de caça os tornam predadores formidáveis. Mas apesar de sua força, muitas espécies estão agora ameaçadas pela atividade humana. Neste vídeo exploraremos a fascinante história e o futuro incerto desses incríveis sobreviventes. Prepare-se para uma jornada nas profundezas do tempo e do oceano. Você sabia que existem criaturas na Terra que são mais antigas que as próprias árvores? Pode parecer estranho, mas o mundo natural guarda muitas surpresas, e uma delas envolve um dos predadores mais fascinantes dos oceanos: os tubarões. Os tubarões surgiram há aproximadamente 400 milhões de anos. Sim, você ouviu bem. Esses incríveis predadores dos mares têm uma história que remonta a um tempo muito antes dos dinossauros caminharem sobre a Terra. Imagine um mundo primitivo, onde os continentes ainda estavam se formando e a vida estava apenas começando a florescer nos oceanos. Foi nesse cenário que os primeiros tubarões começaram a aparecer. Muito antes das florestas se formarem, esses gigantes das águas já dominavam os oceanos. Eles eram os reis indiscutíveis dos mares, caçando suas presas com uma eficiência que ainda hoje nos impressiona. Os tubarões daquela época eram diferentes dos que conhecemos hoje, mas já exibiam muitas das características que tornaram seus descendentes tão bem-sucedidos. Suas mandíbulas poderosas e dentes afiados eram perfeitos para capturar e devorar uma variedade de presas marinhas. Enquanto as árvores pareciam aparecer apenas 50 milhões de anos depois, há cerca de 350 milhões de anos, os tubarões já estavam evoluindo e se adaptando a um mundo em constante mudança. A evolução dos tubarões é uma história fascinante de adaptação e sobrevivência. Ao longo dos milênios, eles desenvolveram uma incrível variedade de formas e tamanhos, desde pequenos caçadores ágeis até gigantescos predadores, que podiam rivalizar com qualquer criatura marinha. Naquela época, o planeta era completamente diferente. A Terra estava em constante transformação, com vulcões ativos, moldando a superfície e erupções frequentes que lançavam lava e cinzas ao ar. As paisagens eram dominadas por vastos desertos, montanhas recém-formadas e mares primordiais. Não existiam continentes como conhecemos hoje, mas sim uma única massa de terra chamada Pangeia. Esta supercontinente começou a se fragmentar lentamente, dando origem aos continentes que conhecemos atualmente. Nos mares antigos, criaturas estranhas e maravilhosas prosperavam. Trilobitas, amonites e outros invertebrados marinhos eram abundantes, formando a base de um ecossistema complexo e diversificado. Entre eles, os tubarões já nadavam, predadores ferozes, que caçavam com precisão e eficiência. Esses primeiros tubarões eram mestres da sobrevivência, com sentidos aguçados e habilidades de caça impressionantes. A anatomia dos tubarões era tão eficaz que poucas mudanças evolutivas foram necessárias. Suas mandíbulas poderosas, dentes afiados e corpos hidrodinâmicos os tornaram predadores quase perfeitos. Ao longo de centenas de milhões de anos, animais esses sobreviveram a eventos de extinção em massa, incluindo o que acabou com os dinossauros. Enquanto muitas outras criaturas desaparecem, os tubarões continuaram a nadar. Sua capacidade de adaptação fez deles uma verdadeira obra-prima da evolução. Desde os primeiros tubarões que surgiram há mais de 400 milhões de anos, até as espécies modernas que conhecemos hoje, esses predadores evoluíram e se diversificaram de maneiras impressionantes. Eles desenvolveram sentidos aguçados, como a capacidade de detectar campos elétricos e habilidades de navegação que os tornam caçadores eficientes. Adaptando-se a diferentes ambientes e condições ao longo do tempo,
os tubarões provaram ser incrivelmente resilientes. Hoje, eles continuam a ser uma parte vital dos ecossistemas marinhos, ajudando a manter o equilíbrio das populações de outras espécies. A história dos tubarões é um testemunho da incrível capacidade de adaptação e sobrevivência na Terra. Agora pense nisso. Enquanto as árvores, símbolos da vida longa e estável, surgiram muito depois, os tubarões já tinham milhões de anos de história nas costas. E até hoje, continuamos sendo um dos predadores mais formidáveis das águas. Os tubarões são uma das maiores provas de que a natureza sabe o que faz. Eles são predadores perfeitos, esculpidos por milhões de anos de evolução. Cada movimento, cada característica é um testemunho da engenhosidade da natureza. Eles sobreviveram à passagem do tempo, adaptaram-se a um mundo em constante mudança e continuaram a fascinar gerações. Desde os mares pré-históricos até os oceanos modernos, os tubarões têm sido uma presença constante, navegando pelas águas com uma graça e eficiência incomparáveis. Eles são mais antigos que as árvores, tendo surgido há mais de 400 milhões de anos. Enquanto as primeiras florestas estavam apenas começando a se formar na Terra, os tubarões já dominavam os mares, caçando e sobrevivendo, e talvez por isso mereçam nosso respeito. Eles não são apenas sobreviventes, são mestres da adaptação. Em um mundo onde tantas espécies vêm e vão, os tubarões permanecem, um símbolo de resiliência e força. Em conclusão, os tubarões são verdadeiros embaixadores do mundo natural. Eles nos lembram da beleza e da complexidade da vida na Terra e da importância de proteger nosso planeta para as futuras gerações. Que possamos sempre admirar e respeitar essas incríveis criaturas, reconhecendo seu valor e seu lugar no grande esquema da vida.